Oi, crianças. Estou aqui novamente, professora Pamela, tá bom? Vim aqui falar hoje sobre uma aula de geografia, tá bom? Lá no nosso livro 2, no capítulo 1, tá bom? Que tem como tema eu moro, eles moram. É o quê? Uma pergunta, tá bom? E o que o nosso capítulo vai falar pra gente? Que todas as pessoas precisam morar. Podemos morar em cidade grande e em cidade pequena, no campo, em diferentes lugares, mas precisamos morar, tá bom? Então pegue aí o seu livro, tá bom? E acompanha comigo o capítulo 1 na página 2, tá? Na disciplina de geografia. A nossa professora Cecília, olha ela aqui, tá? Ela tá falando bem aqui. Observe as moradias para resolver os exercícios, tá bom? Vamos lá ver. Olha, a gente vai observar essas moradias, tá? Nós já falamos sobre moradias em outras aulas, né? Então, agora a gente está vendo algumas outras moradias aqui, né? Que você já reconhece, já sabem. Olha, essa aqui é o quê? Uma moradia. Vou mostrar assim, tá? Ó, essa aqui é a letra A, né? Vamos ver também as letras aí. Nós temos letra A, letra B, letra C e letra D, tá? Na letra A, a gente tá vendo o quê? Uma moradia, né? No campo, né? É também... Aqui é o quê? Uma moradia em quê? Em prédios, né? Apartamentos. E essa aqui é o quê? Uma moradia de uma mansão, né? Que é uma casa o quê? Muito grande, que tem áreas de lazer, como piscinas, tá bom? Academias, parque, quadra de esportes. E tem essa aqui bem humildezinha, né? Que é o quê? De madeira, né? Que vai ficar o quê? Lá no campo, no interior, tá bom? Então, essas são as moradias que tem aqui no nosso livro. Aí tem algumas perguntas aqui, tá? Acompanha aí comigo. Por que é importante termos um lugar para morar? O que vocês acham, crianças? Por que a gente deve ter um lugar para morar? Primeiro, todos nós o que? Moramos em casa, ou apartamento, condomínio, né? Então, a gente mora por quê? A gente precisa morar para quê? Para se defender da chuva, né? Pra gente ter o quê? Um conforto, pra gente não pegar, não, é isso mesmo. Pra se defender da chuva, dos perigos, tá bom? Então, todos nós devemos o quê? Morar em uma casa, apartamento, né? Não importa o que seja, mas a gente deve ter o quê? Um teto para morar. Em segunda, em que aspectos as casas podem ser diferentes, tá bom? Essas casas que eu mostrei para vocês, em que aspectos elas podem ser diferentes, tá? Eu vou dizer, olha, pode ser diferente no número de janelas, tá bom? Ó, por exemplo, essa casa aqui, ó, ela não tem tantas janelas como essa daqui, né? Essa aqui também deve ter muitas janelas, os prédios, né? E essa aqui também deve ter muitas janelas. No número de portas, tá bom? O tamanho do terreno, na estrutura, segurança, na existência de espaços de lazer, os materiais utilizados, entre outros, né? Então, essas são as diferenças entre essas casas aqui do nosso material. Terceira, de que forma elas podem ser parecidas? Agora, de que forma elas podem ser parecidas? O que vocês me dizem? Porque todas elas possuem o quê? Janelas, portas, o telhado, divisão em cômodos, entre outros, né? Então, o quê? Todas elas têm o quê? Janelas, tem portas, tem cômodos. Lembra o que é cômodos da casa? A gente já estudou. Que são o quê? Os cômodos: banheiro, cozinha, quarto, sala, sala de estar, tá bom? Então, tudo isso são o quê? Cômodos. A quarta.
Que casa levou mais tempo e precisou de mais pessoas para ser construída? Qual foi a casa que levou mais tempo, tá, para ser construída e por quê? Vamos observar aqui. O que que vocês acham? Essa daqui, letra A, vocês acham que levou muito tempo? Não, né? Uma casa que é simples, né, de alvenaria, mas que não é muito grande e não levou tanto tempo. Por exemplo, essa aqui, essa mansão, é também uma casa grande, mas também não levou tanto tempo, por quê? Porque é só um espaço, né? A de madeira também não. Qual é que vocês acham que é, então? Os prédios, né? Os prédios são os que levaram mais tempo. Olha, os prédios, porque envolvem vários andares, tubulação, energia, a altura exige equipamentos próprios e os trabalhadores da construção civil precisam de maior segurança, né? Por quê? Porque é muito alto. Então, os trabalhadores precisam de quê? De equipamentos, né? De proteção para eles, não, para eles o quê? Evitarem não cair lá de cima, né? E ter algum problema. A última diz: os lugares onde essas casas foram construídas são iguais? São iguais, crianças? Presta atenção aqui. Não, né? Mostrei para vocês, não são iguais. Não, são lugares com tipos de ocupação humana e naturezas diversas, né? Ó, essa aqui é na cidade, essa aqui também, essa aqui já é no campo e essa aqui também, tá bom? Então, viramos a página, tá? Na página 4, que vai dizer: onde moramos? Quem mora? Tá? Tá falando um pequeno textozinho aqui. Como você pode perceber pelas imagens, as pessoas vivem em moradias muito diferentes. A diferença das moradias está relacionada principalmente com a renda das pessoas. E o que quer dizer renda, crianças, tá? Vou falar para vocês. Renda é a quantidade total de dinheiro que se recebe pelos trabalhos feitos para diferentes pessoas, tá? Então, a renda é o quê? É o dinheiro, né? Tem pessoas que ganham o que mais e tem pessoas que ganham o quê? Um pouco menos, tá bom? Algumas famílias moram em casas maiores, com mais conforto e mais estrutura. Outras famílias, por terem uma renda menor, moram em casas menores e mais distantes do lugar em que trabalham. Além do tamanho da moradia, os materiais utilizados para construir as casas também podem ser diferentes, como a gente pôde perceber. Tem o quê? Casas de tijolos, né, que a gente conhece como casa de alvenaria, e tem casas o quê? De madeira, tá bom? Aqui é a hora da atividade. Agora, observe novamente as imagens da abertura do capítulo e faça aquilo que se pede. Primeira questão. Contorne com lápis de cor vermelho a casa mais parecida com a casa onde você mora. Aí, então, o que você vai fazer? Você vai voltar lá pro início do nosso material, tá bom? Do nosso capítulo. E vai ver qual é a casa que se parece mais com a sua, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Um contorno. Lembra que é contornar? Então, você vai fazer um contorno, tá bom? Com lápis de cor vermelho, tá bom? Peça ajuda aí do papai e da mamãe, tá bom? Na segunda questão, escreva duas semelhanças entre a casa onde você mora e aquela que você circulou, tá bom? Qual é as semelhanças? O que quer dizer semelhança? O que é que tem de igual na casa que você circulou e na sua casa? Aí você vai escrever aqui nesse quadradinho, tá? Por exemplo, na casa que você circulou, tem janela. Quantas janelas tem? E na sua casa, quantas janelas tem? Quantas portas? Entendeu? Assim sucessivamente. Tem telhado? Tem. Como é o telhado? Entendeu? Então, você vai colocar aí. Peça ajuda pro papai e pra mamãe.
tá bom? E aqui onde tá escrito casa, você vai colocar o quê? A letra da casa que você circulou, tá? Lembrando que aqui tem letras enumeradas, A, B, C ou D. Aí, dependendo da casa que você escolher, você vai colocar a letra aqui nesse quadradinho, tá bom? Virou a página, na página 5. Terceira questão. O que existe do lado de fora da casa? D. Vamos lá prestar atenção? O que existe do lado de fora da casa D? Tá? Bora ver aqui. Vamos virar. Na casa D, que é a nossa última casa, o que existe do lado? Muitas árvores, né? Porque é uma casa no campo, olha lá, olha aqui as árvores, né? Então, são isso que existe do lado da casa D, tá bom? Muitas árvores e um amplo espaço gramado, que provavelmente é alagado em um período do ano, motivo pelo qual a casa foi construída sobre estacas. Lembra? Já falei com vocês sobre o que? Os ribeirinhos. Lembra como são os ribeirinhos? Como são as casas deles? Eles são lá no alto, né? Por quê? Porque eles vivem em cima do rio, né? É igual essa casa aqui. Provavelmente, nos tempos de chuva, vai o quê? Alagar. Por isso que ela foi feita um pouquinho mais em alto, tá bom? Quarta questão. Assinale as casas que se encaixam nas descrições. Letra A. Tem mais de um andar. Qual é a casa que tem mais de um andar, tá bom? Aí você vai o quê? Vai fazer, tá? Você vai lá, ver as casas de novo. Qual é a casa que tem mais de um andar, tá? Vamos observar. São o quê? Os prédios, né? E qual? E a casa C. Então, é a casa B, né? O prédio. E a casa C, mansão, tá? Letra B, feita praticamente só de madeira. É só aqui a letra D, né? Está construída mais próxima da natureza, tá? Vamos ver qual é que tá mais próxima da natureza. Vamos voltar lá. Vamos ver, mais próxima da natureza. Olha, é a C, ó, e a D. Por quê? A casa C ainda tem umas árvores aqui, olha. E na casa D também, tá bom? Aí você vai marcar onde tá escrito C e D. Na letra D, feita com tijolos e concreto. É aqui a casa A B e a C. Letra E, tem espaço para lazer. A única casa que tem espaço para lazer, qual é? É a letra C, né? Então, você vai marcar na letra C. Letra F, tá? Na questão. Na letra F diz, em caso de enchentes, dificilmente será invadida pela água. Qual? Dificilmente vai ser invadida pela água. Vamos observar. Vai ser o quê? A letra D, né? E a letra B, porque são lá no alto. Ó, é essa aqui e aqui os prédios, tá bom? E aqui agora a gente vai virar a nossa página, aqui na página 6, para finalizar a nossa aula, tá bom? Diz assim, apesar de as construções serem muito diferentes, todas são lugares onde podemos morar. Não é possível pensar que podemos sobreviver sem ocupar um espaço de moradia, não é mesmo? Sim, com certeza. Aí diz aqui, e você, o que acha? Observe a imagem, reflita sobre ela e discuta com os colegas e o professor sobre o tema, tá bom? Diz assim, professora, a Ana pergunta para a professora Cecília, tá bom? O que vocês lêem nessa imagem, tá? Um homem, né, uma pessoa dormindo na rua, tá bom? Infelizmente, acontece essas situações, tá? Esses casos. Então, o que a Ana pergunta para a professora dela? Diz assim, professora, e como sobrevivem as pessoas que não têm um lugar para morar? Tá? A Ana pergunta. E aqui, olha, essas pessoas sobrevivem como? Elas dormem, infelizmente, nas calçadas, tá bom? Embaixo das pontes, tá? Em estádios.
Então, infelizmente, elas não têm aonde morar, tá bom? Aí diz aqui, pessoa em situação de rua, dormindo no pátio de colégio, localizado no centro histórico do município de São Paulo, tá? Então, essa imagem aqui tem o quê? Essas pessoas que moram na rua, elas são chamadas o quê? Moradores de rua, tá bom? Infelizmente, nós temos ainda essa situação aqui no nosso país e até no mundo todo, tá bom? O que a gente aprendeu? Aprendemos que viver em uma moradia é muito importante para sobrevivermos. Agora responda, tá? 2 perguntinhas. Podemos dizer que todas as pessoas vivem em moradias? Por quê? Não, né? Não, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ter o quê? Um espaço para morar, né? Infelizmente. Então, não devido às condições financeiras. Nem sempre as pessoas possuem renda suficiente para arcarem com uma moradia, tá bom? Então, essa a pergunta a resposta da pergunta da letra 1, tá? Do número 1, da questão 1. Segunda questão. Em sua opinião, como essa pessoa da imagem e a família dela fazem para viver fora de casa? Fora de uma casa. Aí você vai o quê? É uma resposta pessoal, tá bom? Como você acha que essas pessoas que não têm casa, como é que elas sobrevivem? Tá bom, aluno? Então fica essa reflexão para vocês, tá? Então eu espero vocês até na próxima aula, tá bom? Fique com Deus, tchau, continue estudando, tá bom? Tá? Beijos, tá? Tchau, até a próxima.